Oi, eu sou a Tsu, e há um tempo atrás eu trouxe um vídeo no canal sobre Cat Museu, um jogo que sinceramente eu acho incrível, principalmente por conta da história. E os mesmos criadores de Cat Museu também tem mais um jogo com a história bem interessante e que vale a pena vocês saberem. E hoje eu vim contar ela aqui pra vocês. E a história começa com um retrato onde mostra uma foto de dois pais aparentemente junto com um filho, enquanto tem outra criança lá atrás. O que essa foto parece que tá meio sem contexto, entre aspas, porque a gente não sabe quem são esses personagens, mas já a gente já vai conhecer. Então, depois do jogo mostrar esse retrato pra gente, ele mostra vitrais que contam a história do jogo. Então, a gente vai em ordem cronológica mesmo, porque, no caso, a história desse jogo não tem muito mistério, entre aspas, sabe? Mas ela ainda vale a pena vocês verem, porque ela é bem interessante. Então, o primeiro vitral se chama A Origem, e a gente vê dois gêmeos siameses sendo formados ainda na barriga da mãe. Mostra o nascimento deles e sua cirurgia de separação. E um detalhe que eu acho que vocês já perceberam é que o menino da direita acabou nascendo sem um braço, e o outro é que o menino só tem um olho. E é esse menino que só tem um olho que é o nosso protagonista. Então, vem o próximo minigame, que no caso se chama A Balança. E ele mostra que um lado fica um menino de um olho só, enquanto o outro lado fica os pais junto com o menino. Daí a gente também confirma que aquelas pessoas que estavam junto com as duas crianças eram os pais delas. Então, para você completar esse minigame, vocês têm que deixar o peso de um menino, no caso que nasceu sem um olho sozinho, e do outro lado os pais junto com um menino que nasceu sem um braço, que eu acho que pra mim representa a divisão que ficava naquela casa. E o fato dos pesos do pai e da mãe ficarem juntos com o menino sem braço tem o mesmo peso de como se fosse a importância que eles davam pros filhos, que eles tinham que dar mais atenção, ou melhor, toda a atenção pro menino sem braço, já que ele precisava de mais atenção, e mais pra frente a gente vai ver que eles se culpavam pelo menino ter nascido sem braço, mas não se culpavam por basicamente deixaram o crescer basicamente sozinho, porque eles não davam atenção pra ele. O que essa meio que rejeição que o menino de um olho só sofria já é meio que mostrada desde o início do jogo, com aquele porta-retrato. Tanto que o próximo minigame mostra que o menino tinha que brincar com traças, e como diz ele mesmo, no próximo minigame é ele fazendo um presente pra sua mãe e se perguntando se ela vai jogar de novo fora aquele presente, mostrando a tentativa que ele tinha de tentar receber a atenção dos pais era jogada fora, assim como os presentes que ele tentava dar tanto pro pai quanto pra mãe. Daí então é mostrada a hora que foi tirado aquela foto, porta-retrato que estava no início do jogo, comprovando o que a gente já sabia, que era a rejeição do menino e o que ele sofria com seus pais. E mostra que ele não tinha raiva, tanto que ele fala: hoje tiramos um retrato em família. Estar com a minha família me deixa tão feliz. Que mostra que ele só queria receber afeto igual ao que o seu irmão recebia. E agora é mostrado mais da personalidade, entre aspas, dos pais desse menino. E também, principalmente, dos hábitos deles. Que no caso, o pai dele fuma uma espécie de cachimbo e a mãe dele faz máscaras. O que eu acho que possa ser uma referência sobre o menino ter que criar novas personalidades para chamar a atenção dela. Porque no final do minigame das máscaras, ele fala: siga o olhar dela, observe de perto. Em algum momento ela vai ficar satisfeita. E depois é mostrado o baú de tesouros do irmão. O que, enquanto o menino de um olho só brincava com traças, o outro tinha tudo que os pais podiam proporcionar. Porque a gente vê um baú cheio de brinquedos, e o menino até se pergunta que não sabia que o seu irmão tinha tantos brinquedos assim. Agora, no próximo vitral, a gente vê mais da visão do outro menino, no caso do menino que nasceu sem um braço, e que é o preferido dos pais. E daí mostra que os pais deram uma prótese pro menino. Mas aí então, logo ele diz: meus pais me deram um presente. Eu fiquei muito feliz, mas eles choraram e pediram desculpas. O que meio que comprova que os pais se culpam pelo fato do menino ter nascido sem um braço. E então eles enchem o menino de presentes e de atenção, e esquecendo que tem outro filho, basicamente. E essa coisa dos pais se culparem pelo menino ter nascido sem um braço vai muito mais além do que só chorarem pedindo desculpas pro menino. Como, por exemplo, os pais fazerem o menino fazer superstições com a esperança de que o braço dele crescesse, o que eu nem preciso dizer que dava errado. Mas, por exemplo, uma das superstições foram fazer o menino comer um coração de pinguim, que, como dizia a descrição desse minigame, cortar o coração e dar pro menino comer, diz que essa é uma das superstições que os pais do menino fizeram ele fazer para que o braço dele crescesse. Só que o próprio menino, ele se pergunta onde é que a mãe dele estava na cabeça pra dar aquilo pra ele comer, achando que o braço dele ia crescer. Até o menino tinha essa noção. E olha que, tipo, os meninos nessa história, eles não são tão velhos assim. E como eu disse, os pais do menino se culpam por ele ter nascido sem um braço. E como mostra algumas atitudes deles, eu garanto que eles fariam de tudo pra que o menino tenha um novo braço.
E eles vão tentar fazer. Mas como as superstições não estão dando mais certo, ou nunca deram certo, pra melhor dizer, eles vão partir para algo mais eficiente. Em um momento do jogo, o menino sem um olho acha um livro de histórias velho, que eu diria que são bem interessantes e meio que autoexplicativos. Com um menino de um olho só, assim como o nosso protagonista, e como se fosse um culto de peixes. E nisso ele se pergunta, será que eu trouxe essa desgraça toda? E aí, agora a gente vai pra vista dos pais de novo, vendo um teatro popular, entre aspas, como é chamado, onde mostra a história do nascimento dos meninos e mostra a relação de atenção que os pais dão, que no caso a rejeição que ele... E mostra a última tentativa dos pais em tentar com que seu filho preferido ganhe um braço humano, porque eles não se contentaram em dar a prótese, já que eles se culpam, né? E no caso, a ajuda que os pais vão pedir aos mesmos peixes do livro de histórias velho que o menino de um olho só acha. E mostra que em troca do menino sem olho, no caso, o sacrifício dele, o filho favorito, ele ganharia um braço novo. E aí a gente entende a real natureza do livro que o menino de um só olho acha, ou melhor, nosso protagonista acha. E que, na verdade, esse é o primeiro contato e a última esperança do filho favorito ter um braço, onde o culto da cabeça de peixe oferece a ajuda aos pais e eles aceitam, obviamente. Então, eles vão atrás dos ingredientes para o culto. No caso, são pétalas e sementes de girassol, cérebro de macaco, óleo de peixe e cochonilhas, que, para quem não sabe, são um tipo de como se fosse pulgões, sabe, que afetam plantas. E agora, a gente vai voltar para a visão do menino de um só olho, quando ele tá olhando pra Nuleta, espionando seus pais, mas o que ele acha são os peixes daquele culto. E daí, ele é capturado pelos mesmos. E ele diz, hoje, o irmão saiu com o papai e com a mamãe. E deve ter sido nesse momento em que ele viu o irmão saindo junto com seus pais, em que eles foram pegar os ingredientes. E agora, temos a preparação do culto com o menino de um só olho, onde nele são desenhados símbolos, tanto nos pais, quanto no filho favorito, quanto no menino de um só olho, que no caso é o sacrifício. E os ingredientes são colocados também. Mas para a infelicidade dos pais, eles erram a preparação e o sacrifício foram eles. O menino de um só olho, ele não tinha ressentimentos dos seus pais. Então, quando eles morrem, ao invés de se sentir livre daquela pressão, como se ele tivesse culpado de alguma coisa, ele sente falta. Então, ele acha um papel falando sobre um processo de ressurreição, que agora ele vai atrás para ressuscitar seus pais e receber a atenção que foi negada a ele antes. Então, ele vai atrás dos corpos de seus pais e guarda os corações deles na esperança de no futuro conseguir ressuscitar eles. Daí que a gente passa para o terceiro vitral, onde mostra que o tempo passou e que o menino continua com os planos de ressuscitar seus pais. E mostra também que ao longo do tempo que vem passando, o menino vem se preparando para fazer esse processo e não cometer o mesmo erro que seus pais. E assim ele vem pegando os ingredientes, que são meio que ao contrário dos ingredientes que os pais estavam pegando pra fazer o sacrifício deles, sabe? Um dos ingredientes dos pais era a cochonilha, né? E como a gente sabe, é como se fossem larvas que destroem a plantação. Já o ingrediente do menino são abelhas, que são polinizadoras, que no caso, elas ajudam a plantação a crescer. Eu acho que vocês já entenderam a relação que, enquanto os pais queriam acabar com o fato de ter um outro filho, ele queria tentar viver mais tempo com os pais e receber a atenção que seus pais não lhe dariam ou não lhe deram antes. E também eu acho que é pelo fato dele estar fazendo um processo de ressurreição, o que é ao contrário dos seus pais estavam fazendo, que no caso seria um sacrifício. Então, para fazer o processo de ressuscitar seus pais, ele vai atrás da máscara favorita da sua mãe e do cachimbo ou tesouro do papai, como é chamado. Então, ele volta aos cabeças de peixe para fazer o processo de ressuscitar seus pais da mesma forma que fizeram com ele, mas meio que mudando os ingredientes e a intenção principalmente. E os pais ressuscitam. Sim, não tem muita complexidade, os pais ressuscitam. Ou pelo menos a gente acha que eles ressuscitam. Então, mostra que o menino, ele sabia que seus pais não lhe dariam atenção pra ele ainda assim. E isso é algo que depende muito mais dos pais dele do que dele. Tanto que nesse puzzle que mostra uma família de bonequinhos que mostra os pais sem um braço, e aí mostra que nesse bonequinho do menino que era sem braço antes, ele esvazia, tira um olho e põe o outro braço. E depois o menino de olho só fala esvaziar, depois preencher. Que eu acho que faz referência meio que lógica assim, que ele tava tentando meio que preencher o lugar que era do seu irmão, que agora, na teoria, seria dele. Mas os pais dele voltam meio estranho, porque parece que eles voltaram meio sem alma, sabe? Eles continuam não se importando com o menino, que não é uma novidade, mas eles voltaram muito estranho, porque eles mudaram seus hábitos. E nitidamente eles não são mais os mesmos. Mas mesmo assim o menino diz, amanhã, depois de amanhã, eu sempre vou amar vocês. Mesmo o menino percebendo que
eles são completamente diferentes do que eram antes. E ele basicamente só queria os pais ao lado dele. Até que, revelando uma foto que ele tirou, ele vê que o que sai na foto não são os pais dele, e sim sombra com olhos. Como se fosse sombra daqueles peixes do culto, sabe? E então, os pais dele não ressuscitaram. Tudo foi só uma mentira, e o menino reconhece isso. O menino, no caso, agora só ressuscitou os corpos dos pais, mas a alma continua enterrada em algum lugar bem escondido. Então, só seus corpos estavam ali. Como eu disse, o menino consegue reconhecer que realmente aqueles não são os pais dele. E daí o menino percebe que agora só lhe restam memórias de coisas boas que ele nunca viveu. Pelo menos não com o personagem principal, não com o menino sem olho. E o jogo acaba com os 2 pés de seus pais pendurados. O que eu acho que ele fez isso porque foi a única coisa que restou para fazer com que restou coisas materiais de seus pais. Que no caso foram os corpos que foram ressuscitados, mas sem as almas. Não serviria mais de nada, né? Porque eram só os corpos, era só a superfície. E essa é a história de Life Gallery. Pra mim, apesar desse jogo não ter a história tão complexa ou algo do tipo, ele passa um sentimento. E pra mim, é aquele sentimento de saudade daquilo que você nunca viveu. Eu acho que todo mundo já teve esse sentimento que, apesar de nunca ter vivido coisas que você imaginava e ainda tinha algo que alimentava, tipo, alguma esperança que alimentava coisas que você imaginava que iriam acontecer, mas que acabaram não acontecendo, sabe? Que era meio que uma esperança que te alimentava de ser só uma fase e que tudo iria ficar bem, sabe? E meio que, assim como um menino, ele criou uma outra personalidade assim pros pais. Ou ele sabia das personalidades, mas ele esquecia dos pontos ruins da personalidade dos pais, que eram todos no caso, mas... E ainda tinha uma esperança que alimentava algum sentimento de que ele viveria algo que ele sempre sonhou, sabe? Mas que agora ele sente essa saudade da época, de que ele ainda tinha algo que alimentava isso, que no caso era o fato dos pais dele ainda estarem vivos, né? Ou o fato dele ainda ter a esperança deles ressuscitarem com a alma e tudo, e finalmente darem a atenção que ele queria. Mas acabou que não aconteceu. Daí, agora, só resta a saudade de algo que ele nunca viveu. Eu não sei se eu consegui explicar bem o que eu tô tentando passar, mas é basicamente aquele sentimento de que não há mais nada que possa ser feito. Mas ainda há aquela saudade meio falsa, entre algumas aspas, de algo que você nunca nem chegou a viver, mas que acabou de alguma forma. O que esse sentimento é meio corrosivo, porque na maioria dos casos nem depende de você, e sim de terceiros. Fica uma sensação ruim, como se você pudesse ter feito algo, saudade de algo que nunca viveu, sabe? Dessa saudade de ainda ter a esperança de viver alguma coisa que você imaginava, que você sonhava. Assim como um menino, sabe? Que ainda tinha esperança de seus pais te darem a atenção que ele quis a infância inteira e a adolescência, e ele fica mais velho, como mostra. E agora, querendo ou não, essa falsa saudade vai te acompanhar até você perceber que não foram momentos tão bons assim. E a única coisa que vai te consolar são as lembranças de momentos que não foram tão bons, mas que você continuou meio que positivamente pensando em coisas que poderiam acontecer. E meio que você sente saudade do que você imaginava na época, sabe? Eu acho que eu tô explicando demais, porque meio que um sentimento é difícil de explicar. Então, eu tô meio que me dando o máximo pra tentar explicar qual que é esse sentimento dessa meio que saudade do que nunca viveu, porque é meio que só essas palavras que descrevem o que eu tô tentando falar, sabe? A saudade do que você nunca viveu, sabe? Eu espero que vocês tenham entendido, eu realmente espero. Esse jogo em si, ele passa pra mim essa tentativa do menino de tentar viver as lembranças que não foram com ele, sabe? E é meio triste, sabe, pensar no lado do menino, mas sei lá. Então, eu espero realmente que vocês tenham entendido que eu tô tentando passar, o sentimento que eu tô tentando explicar pra vocês, que esse jogo me passa e por isso que ele vale muito a pena ser jogado e ser visto a história. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu não seja a única que saiba sobre a existência dessa falsa saudade. E que caso vocês tenham indicações de um jogo, ou até mesmo de uma ARG, ou qualquer outro assunto que vocês queiram que eu traga pro canal, vocês podem deixar nos comentários que eu tô sempre lendo e sempre interagindo com vocês. É isso. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui. E tchau. Até o próximo vídeo.